Graça e paz, meus irmãos, boa noite, Deus abençoe. Podem sentar, em nome de Jesus. Cadê o resto dos irmãos? Eu fico 2 cultos sem aparecer. Eu não vim quinta passada por quê? Tá trabalhando, né? Que foi a virada da rádio, né? E domingo eu tava pregando fora de São Paulo, né? No Mato Grosso. Então 2 cultos é bastante. Faltar 4, tem que vir aqui fechar a igreja com a chave. Quem está precisando de uma palavra de Deus aí? Apocalipse capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. E vamos trabalhar. Obrigado, minha irmã. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim como és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: sou rico, abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vocês sabem, bom, vocês não vão saber, eu tenho uma história pessoal com esse texto, porque eu me converti muito jovem e eu comecei a desejar, eu não sei se a palavra era pregar, mas dar testemunho na igreja muito cedo. Então, a primeira vez que eu falei na igreja, eu tinha 15 dias de crente. Porque no culto de semana, o pastor, ele falava assim, era um culto assim, menos gente, como está agora aqui, mas não era de ensino. Então tinha um culto de ensino que era terça e o culto de quinta era esse que eu estou falando aqui. É como se fosse o nosso ao contrário, terça e quinta. E aí o pastor, eu não sei, ele olhava e falava assim: irmãos, alguém quer dar uma palavra, um testemunho, alguma coisa? E aí eu ficava me coçando, né? Mas eu era novo convertido, eu não sabia nada da Bíblia. E eu ficava pensando, eu ouvindo fita de pregador, né? Falei, mano, será que eu vou conseguir fazer isso? Mas ele era muito difícil, ele sabia muitos versículos, né? E o pregador daquela época ficava citando versículos, tal. Eu comecei assim, uma vez eu gravava, quando eu era pastor jovem, o pessoal gravava em fitas a minha pregação. Fazia igual fazia aqui na Genuína antigamente, que eles faziam CDs, não sei quem é, da época que na Genuína saiu os CDs das pregações, né? Mas na época eram as fitas, a gente tinha um negócio que reproduzia 8 de uma vez, alguma coisa assim. Aí terminava o culto, já tinha as fitas, né? E aí uma vez eu contei o número de versículos num culto, e passou de 180. Eu falei assim, tem que diminuir esses versículos. É muito versículo. Daqui a pouco eu estou só citando textos. E aí, quando o pastor, eu estava dizendo que eu tenho uma história com esse texto de Apocalipse 3, especialmente o verso 20. Eis que estou à porta e bato. Porque foi a primeira vez que eu falei na igreja. Então, o pastor tinha um culto desse, estava assim, pouca gente e tal, e ele falou assim: alguém aí quer dar um testemunho? Eu falei, eu. Só que eu tinha acabado de me converter, né? E aí, o pastor falou: você? Meio que, né? E aí, será que eu deixo?
Aí eu falei, e aí eu já peguei a Bíblia, já estava com o dedo fechado a Bíblia com o dedo no meio, para não perder, se perdesse eu não sabia achar. E Deus estava falando comigo naquele versículo, eis que estou à porta e bato, não sei o que lá. Olha, aí o pastor me deu a oportunidade, tá bom meu filho, então vem cá. Aí eu subi, eu falei tudo que eu sabia na Bíblia, deu uns 3 minutos. Só que fervoroso, né? Eu falei tudo que eu já sabia, tudo que eu tinha ouvido da Bíblia até então, eu falei. Aí, e a igreja, acho que viu meu amor, assim, aquela paixão. A igreja começou a glorificar a Deus muito. E aí ficou assim, glorificando a Deus um tempo e tal. E eu não falei nada com nada, né? Eu acho, não lembro. Aí, quando terminou, eu fiquei empolgado ainda. Eu achava que eu tinha dado certo. Eu achei que eu tinha abalado lá os irmãos. E aí, os irmãos vieram depois do culto me cantar, meu irmão, que bênção, hein, que bênção. Aí eu falei, bom, é isso aí. E eu fui embora pensando, bom, agora eu tenho que ler mais coisas, porque na próxima vez eu tenho que falar outras coisas, porque eu já falei tudo que eu sabia de uma vez só. Então agora eu tenho que aprender outras coisas para quando o pastor chamar de novo, nem tinha chamado na verdade, né? Eu vou de novo. Então eu tenho um caso meu pessoal com esse texto. Eu não sei se vocês sabem, ou já ouviram falar, bom, algumas coisas a gente já sabe. O Apocalipse começa com as 7 cartas, dos capítulos 2 e 3, 7 cartas de Jesus, endereçadas a 7 igrejas da Ásia Menor. E agora isso que eu vou falar, até aqui então todo mundo sabe, mas não sei se você já estudou sobre isso. A ideia de que cada carta representa basicamente um período da história da igreja. Isso não é uma regra, tá? Isso não está na Bíblia, é só uma possibilidade interpretativa. Então, quem concorda ou discorda não está fazendo um favor ou um desfavor para o reino. Mas é interessante essa abordagem, porque são 7 as cartas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E as etapas é que Éfeso é a igreja do primeiro amor, que acaba, é a igreja fervorosa, é a igreja que representa o período da igreja primitiva e que perde o primeiro amor. Está escrito lá, conheça as suas obras, seu trabalho, tua paciência, que não pode suportar os maus. Tem os apóstolos, né, que pusesse à prova os que se dizem apóstolos, não sei o que e tal, mas que você deixou o primeiro amor. Então, nessa compreensão, é esse período da história da igreja, do ano 30 da sua fundação até o ano 100, a era dos apóstolos. O último apóstolo é João e morreu no ano 100. A segunda etapa, a igreja de Esmirna, representa o período da igreja perseguida, porque lá, quando a igreja enfrenta perseguição e martírios, a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, tem um texto dizendo assim no verso 9, 2:9, eu conheço as suas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, não temos o que você vai sofrer, aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, do que vencer, não será ferido pela segunda morte, quer dizer, você morre a primeira morte, mas não morre a segunda morte, tal. Isso compreende a igreja entre o ano 100 até o ano 312. Do ano 312 até o ano 500 é a terceira fase, a igreja de Pérgamo, que representa o período de uma certa apostasia, quando a igreja começa a se afastar da verdade e se a comprometer com o mundo. Tem aí, por exemplo, o casamento da igreja e do Estado no 4º século, quando a igreja se funde com o Estado, o concílio de Nicéia para frente, Constantino e tal. Esses textos esse período é representado, sobretudo nos versículos, capítulo 2, versículos 12 e 13. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: eu sei que habitas onde está o trono de Satanás, mas que conservas o meu nome e tal. E lá na frente ele fala: tenho porém contra ti alguns que seguem a doutrina de Balaão,
que ensinava Balaque a lançar tropeços e tal, enfim, tem também lá as obras dos nicolaítas e tudo mais. Depois, a quarta fase, a igreja de Tiatira, representa o período da igreja medieval, que é do ano 500 a 1500. Então, vamos do século VI para o século XV, por exemplo, XVI quase, quando a igreja romana domina a cena religiosa mundial, caracterizando uma superstição, uma opressão, um domínio. Esses versículos, os versículos representam isso. É o capítulo 2, verso 18. Eu sei as suas obras, seu serviço, sua paciência, suas últimas obras, mas tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel. A Jezabel aparece como símbolo da igreja de Roma, lá em Apocalipse 17. Novamente, essa mulher que se diz profetiza, ensina, seduz os meus servos para que cometam prostituição, não sei o quê. Então, é interessante, versículo 21 a 23, ele fala: dei tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrepende dessa prostituição, eu lançarei numa cama e tal. A quinta fase representa os períodos do ano 1500 a 1700, que é o período da reforma em diante, quando a igreja protestante surge como uma reação à igreja católica. Eu estou falando no radar histórico. Os versículos que representam o capítulo 3, verso 1 e 2. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive, mas está morto, seja vigilante, confirma os que restam, que estavam para morrer, porque não achei as obras perfeitas e tal. Lembra-te de como recebeste e ouviste, guarda e arrepende de tudo isso. No versículo 7 em diante, representa a sexta fase desse período da igreja, que é a igreja em Laodiceia, que representa o período da igreja evangélica, do 1700 até o ano 1900, mais ou menos. Quando a igreja protestante se espalha pelo mundo, a evangelização se torna uma prioridade, as traduções da Bíblia se multiplicam, isso através do evangelho e das igrejas evangélicas, das igrejas protestantes, por assim dizer, representados no capítulo 3, verso 7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: eu sei as suas obras, e diante de vocês eu pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Não, mesmo tendo pouca força, guardaste minha palavra, não negaste meu nome, e eu farei alguns que são da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas mentem, que eles venham, se prostrem e saibam que eu te amo. E a última fase da igreja, a sétima, é a pior, que nesse estudo, eu comecei dizendo assim, você já deve ter ouvido, não sei se você já ouviu falar, que dá para dividir as 7 cartas das 7 igrejas em 7 períodos na história da igreja. Imagino que alguns já ouviram falar, imagino que outros estão ouvindo falar pela primeira vez agora, e está tudo bem, não precisa matar nem morrer por causa disso, não é uma regra, não é uma doutrina, é um método interpretativo do Apocalipse, um deles, um dos métodos de interpretar o Apocalipse. Mas nesse método, a última igreja, a de Laodiceia, ela começa com Laos, porque Laos em grego é povo, são as pessoas que mandam. Representa o período da igreja moderna, que é do ano 1900 para cá. E a nós aqui, porque quase todos nós aqui nascemos no 1900 e alguma coisa. Tem o pessoal do 2000 aí, mas a gente ainda é maioria. E aí, que é quando a igreja enfrenta desafios como secularismo, relativismo, a perda da autoridade, do poder de Deus, e caracteriza-se pela complacência, pela falta de zelo espiritual, pelas modas e tudo mais, representados nos versículos, no capítulo 3, versículos de 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Lemos agora há pouco, Quem dera fosse frio ou quente, mas como você é morno, nem frio nem quente, vou te vomitar na minha boca. Então é a fase da complacência, da falta de zelo espiritual. No verso 19 ele fala: todos quanto eu amo, eu repreendo, castigo e tal, tudo mais. E tem a ideia de que essa igreja se reúne para dizer que é rica, Diz aí para o teu irmão: eu sou rico. Fala para o teu irmão: não tenho falta de nada. Está tudo aí no texto, E essa interpretação dos 7 períodos da história da igreja é uma visão geral, não é universalmente aceita, é verdade. Eu mesmo não concordo, mas eu estou apresentando para vocês
que é uma visão interessante. Quando eu falo que eu não concordo, porque não bate assim exatamente, né? E não é o método que Jesus mandou que fosse. Jesus não disse, isso aqui é para as igrejas, para as fases da igreja na história. No entanto, fornece uma estrutura útil, dá para entender legal a jornada da igreja ao longo dos séculos. Seja como for, a questão que eu quero trabalhar nesse momento é sobre a fala de Jesus nessa última carta. E a posição de Jesus nessa última carta, eu espero que isso incomode você, como tem me incomodado essa semana. Lendo esse texto, eu percebo que a fala de Jesus e a posição de Jesus aqui era para incomodar a gente. Porque Jesus está falando para essa última igreja, ele fala do lado de fora dela. É a única igreja que ele fala estando fora dela e para quem está dentro dela. É diferente das outras. Quando ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém aí ouvir a minha voz, ele está do lado de fora, dizendo, pessoal, eu estou aqui fora, se tem alguém aí ouvindo isso que eu estou falando, e puder abrir a porta, eu entro. Mas essa porta, ela deixa de ser a porta da denominação, e passa a ser uma porta meio pessoal, porque ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz, eu entro na sua casa. Mas da igreja, desse esquema, eu estou fora. E aí, pensando sobre isso, eu queria propor 3 pontos para a gente aprofundar o nosso conhecimento bíblico. E o primeiro é que Jesus não habita onde há prevaricação. Jesus não habita onde há prevaricação. E o que é prevaricação, pastor? A prevaricação é um termo que se refere a um ato de má fé, ou de conduta desonesta, especialmente por parte de alguém que detém um cargo de autoridade ou de responsabilidade. O neófito não comete prevaricação, o pastor comete. O novo convertido, aquele que está naquela fase que eu falei, que tudo que eu sabia da Bíblia dava 3 minutos, não comete prevaricação. Mas você que está ouvindo aqui agora pode cometer. Porque, num sentido mais amplo, a prevaricação pode incluir desonestidade, que é agir de forma desonesta ou enganosa, pode incluir abuso de poder, que é usar o poder ou a autoridade para fins pessoais ou para prejudicar alguém. Isso, por exemplo, na política é crime, o crime de prevaricação. Por exemplo, o que pode ser prevaricação, pastor? A corrupção, por exemplo, aceitar ou oferecer suborno, propina, algum tipo de recompensa indevida. A prevaricação pode, inclusive, conter a negligência, falhar em cumprir os deveres ou responsabilidades de forma consciente, especialmente em situações em que isso pode causar dano para outra pessoa. Tudo isso é prevaricação. E veja bem, Jesus, na Bíblia, ele é conhecido como amigo dos pecadores. Ao mesmo tempo que ele é julgado por comer com pecadores, jantar e almoçar com pecadores, Jesus não suportava os prevaricadores, que é um outro tipo de pecador, entende? Vamos lá, Jesus é amigo dos pecadores, ou seja, se você fosse procurar Jesus naquele momento, naquele tempo do seu ministério, dificilmente você ia achar Jesus numa sinagoga, no templo, no meio dos religiosos, mas você acharia Jesus onde tivesse pecadores reunidos. A missão de Jesus é estar entre os pecadores. Aliás, quando Jesus é dado o nome de Jesus, né? O nome dele será Immanuel. No hebraico são 2 palavras, Imanu, tracinho, El. O termo El em hebraico é Deus. E Imanu é no meio nosso. Então, é Deus no meio da gente. E Deus no meio da gente é no meio dos pecadores, é entre os pecadores. O que combina com Jesus ser chamado em Mateus, eu não lembro o capítulo, talvez o 12, eu não lembro, de amigo dos pecadores.
pecadores, mas ele não suportava a prevaricação. Porque a prevaricação não é o pecador que está lá no mundo e é viciado em alguma coisa, ou caiu no pecado da, sei lá, da pornografia, prostituição, qualquer outra coisa. Mas a prevaricação é o cara que diz ser uma coisa e não age como. E não age como. Então, se o seu problema é não conseguir vencer o pecado, então você pode contar que Jesus é o bom pastor, que naquela história que ele mesmo conta, quando a ovelha se perde, se desvia, ele vai em busca da ovelha e não sossega, enquanto não pega a ovelha no colo e não traz de volta para o aprisco. Esse é o bom pastor. Agora, observe como Jesus muda de humor na Bíblia, quando o assunto é o falso religioso, quando a questão é com os falsos piedosos. Ele não suporta esses caras. Então, ao mesmo tempo que Jesus tem tempo para o doente, o fraco, a prostituta, diz a Bíblia, ele não suporta aquele que finge ser uma coisa que não é, o que ele vai chamar de hipócrita. E hipócrita, como sabemos, é a palavra grega para ator. Então, como é que fala ator em grego? Hipócrites, que é aquele cara que ele encena um papel que ele não é. Ele vive uma coisa ali, ele mostra uma cena, mas ele não é nada daquilo. Ali é só o trabalho dele. Ali é só o papel que ele foi contratado para fazer. E Jesus chama os religiosos fariseus de atores. Ele diz assim, em outras palavras, vocês são atores. Vocês fingem uma coisa que vocês não são. E por isso que o Novo Testamento está coalhado de textos dizendo, por exemplo, o amor seja não fingido. Porque é muito fácil fingir amor, né? O amor seja não fingido, a fé seja não... É muito fácil fingir essas coisas. Porque é fácil, cara. Você sabe essas igrejas mais ultra pentecostais, que aí você olha, você faz os 3 jeitos. Você dá para você fazer. Você fecha o olho, você dá uma gemida. E aí o cara fala, nossa, você está cheio de Deus. Ó. Não sei o quê. Aí, é ou não é? Dá para fingir ou não dá? E aí ele fala assim, então, a fé não pode ser fingida. A fé não pode ser um fingimento. Porque se a fé for fingida, você é um hipócrita. Se a fé é fingida, você é um ator. É por isso que no último dia chegarão diante de Jesus, dizendo, Senhor, em teu nome a gente fez um monte de coisa, então a gente merece o céu. E aí ele vai dizer, não, vocês estão do outro lado. Mas por quê? Se em teu nome a gente expulsou demônio, eu não lembro, fizemos sinais e maravilhas e tal. E aí Jesus vai dizer, mas o céu não é para quem fez sinal e maravilha. Porque a nossa cabeça, tempos atrás, eu não sei quem lembra, eu falei aqui sobre a nossa herança dos bandeirantes, sobre a nossa herança das religiões pelas quais historicamente nós passamos, a mixigenação de religiões até chegar ao Evangelho, mas que nós trazemos uma certa herança de servir a Deus através, igual a oferenda. Você tem que fazer alguma coisa para merecer Deus. E aí a gente traz no bojo da nossa conversão essa ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. E aí esses caras estão lá diante do último dia dizendo, em teu nome a gente fez um monte de coisa. Em teu nome a gente fez um monte de coisa. E aí Jesus vai dizer, então, mas o céu não é para quem fez um monte de coisa no meu nome. Ué, não é? Não é para quem fez um monte de coisa no meu nome. Então por que eu não entro lá, sendo que eu era da mesma igreja daquele pessoal que está do lado direito, eu estou do lado esquerdo, do lado dos bodes? E Jesus vai dizer, porque eu não te conheço. O que faz você entrar no céu ou não,
é o nível de intimidade, de conhecimento que você tem de Jesus. E ele vai dizer, porque eu nunca te conheci, nunca falei com você, cara. Nunca te conheci, diz o texto. Ou seja, Jesus na Bíblia é conhecido como amigo de pecadores, mas por outro lado, ele não suporta a prevaricação. Se você é um pecador que está lutando contra o pecado, você tem em Jesus o bom pastor. Mas observe que o humor de Jesus muda quando ele fala com os falsos. Veja Mateus 23. Mateus 23 é uma machadada, é uma marretada nessa questão. Ele diz assim, logo no começo, verso 2: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Fazei tudo quanto eles disserem, porém não imiteis as suas obras, porque eles falam, mas não fazem. É isso que ele, né? Porque eles dizem, mas não praticam. Falam, mas não fazem. Sabe aquela onda? Falo o que eu falo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É isso aí. Jesus está dizendo assim, olha, no lugar de Moisés estão assentados esses caras hoje. O que eles falam da lei está tudo certo, mas não vivam como eles. Verso 4, porque eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e colocam sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos, nem com um mindinho, eles querem tocar nesse fardo. Verso 5, eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Eles alargam os filactérios. Sabe o que é esse negócio? Aquela fita que o judeu amarra no braço para fazer as rezas e tal. O deles é largo. Aquela fita que eles colocam na cabeça com a caixinha aqui, o deles é grande. Alargam as franjas das vestes. Amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças, o fato de serem chamados de rabi, de mestres, mas um só é o vosso mestre. E aí ele vai dizer assim, versículo, 13, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês fecham as portas do reino dos céus para os homens, e vocês também nem entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Porque a pessoa se converte e tal. E aí ele fala, você, que roupa é essa, que conversa é essa, que cabelo é esse? Mas onde está escrito sobre isso? Não, a nossa tradição, querido. A nossa tradição, mas a nossa tradição tem força de me mandar para o inferno. Quer dizer, um monte de homem sentou em volta de uma mesa e decidiu, há 100 anos atrás, a roupa que Deus aceita no céu. E pode isso? Pode. É assim que nós vivemos, a nossa tradição. E aí ele fala assim, vocês nem entram no céu, porque são falsos, são atores, e nem deixam aqueles que estão entrando entrar. 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, para justificar fazendo longas orações e tal. 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês rodeiam o mar, a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vocês, porque coloca um peso que nem você carrega. E aí, isso gerou para Jesus um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? Bom, é que a Bíblia, o Novo Testamento, vamos pensar assim, o Novo Testamento começa com Jesus sendo expulso de Israel, ainda bebê, lembram? Jesus é expulso de Israel, no seu ministério ele é expulso da sinagoga, no meio do caminho ele é expulso do templo, está tudo documentado, posso ler os textos, é que eu estou com pressa. E o último livro da Bíblia começa com Jesus do lado de fora da igreja. Então Jesus começa o Novo Testamento sendo expulso de Israel, eu falei que tem o texto, vamos lá, Mateus 2, 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, disse, desponte, toma o menino e sua mãe, fuja para o Egito. Permaneça lá até que eu te avise. Então o texto começa com Jesus fugindo de Israel, saindo de Israel, obrigado. Fugindo de Israel, do lado de fora de Israel. No seu ministério, ele é expulso da sinagoga e da sua cidade natal. Isso é Lucas 4, 28.
Todos da sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Jesus tinha acabado de ler o texto de Isaías 61, salvo engano. Aquele texto que diz assim: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me ao pregar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor, não sei o que lá. Quando ele fecha o texto, ele fala assim: hoje se cumpriu essa profecia diante de vós. E todo mundo ficou maluco. E aí o verso 28 diz que todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, expulsaram-no. E aí ele é expulso da sinagoga, é expulso da cidade, o levaram para em cima de um monte chamado, hoje, Monte do Precipício. Tem até hoje esse lugar. Quando eu vou com os alunos lá, eu levo eles lá nesse lugar, falo, foi daqui que expulsaram, que queriam atirar Jesus desse precipício, com o intuito de o precipitarem lá para baixo. Verso 30, e Jesus, passando entre eles, se retirou. Ele é expulso do seu país, ele é expulso da sua sinagoga, ele é expulso da sua cidade, da sua sinagoga não, da sinagoga da sua cidade natal. Essa sinagoga é de Nazaré. Eu disse que ele tinha sido expulso do templo. Pastor, qual o texto? João 8,56. Jesus diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e se regozijou. E perguntaram-lhe os judeus: tu não tens 50 anos e viste Abraão? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirar nele, e Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus começa sendo expulso do seu país, depois ele é expulso da sua cidade, ele é expulso da sinagoga, agora ele é expulso do templo, e no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 3, verso 20, ele está do lado de fora da igreja. Então, Jesus começa o Novo Testamento sendo expulso do seu país e termina o Novo Testamento do lado de fora da igreja. Isso nos leva para o segundo ponto. O que faz Deus sair de uma igreja não deveria fazer quem ama a Deus ficar lá. O que faz Deus sair não podia fazer a gente ficar. Tem sentido isso que eu estou falando? Deus odeia a prevaricação. Era de se esperar que os seus servos também não a tolerassem. Mas nós toleramos. Nós toleramos. De alguma forma nós somos tolerantes com o que Deus não tolera. E intolerantes com o que Deus tolera. Tem coisa que Deus não proíbe, mas a gente proíbe. E tem coisas que Deus não aceita, mas a gente aceita. Esse é o segundo ponto. O que faz Deus sair de um lugar, não deveria fazer a gente ficar. Porque se não cabe o nosso Deus, como é que cabe a gente? É uma coisa para a gente pensar. Mas nós toleramos um monte de coisa. Ou, melhorando o português, um monte de coisas. Então, a nossa escala de pecados e abominações é diferente da escala de Deus. E isso é um problema. Isso é um problema. Eu já disse aqui em outras oportunidades que no pecado que a gente tem vitória, a gente não tem misericórdia. Se certo pecado você domina, se certo pecado você nunca caiu, por exemplo, eu nunca devi para ninguém, meu nome nunca foi sujo, meu pai me ensinou, eu sempre pago minhas contas em dia, não sei o que lá. Aí quando alguém não paga a conta em dia, você fala: não serve, safado. Esse aí não serve para ser obreiro. Como assim atrasou a conta? Como assim vai cortar a energia? Você não é crente? Como assim? Você está devendo a parcela de sabe lá Deus o quê? Isso não acontece, isso não se faz, porque eu sou uma pessoa que não sei o quê e tal. No pecado que ele tem vitória, ele não tolera. Só que no pecado que ele não vence, aí ele é tolerante. Porque ele nunca atrasou uma conta, mas não pode passar uma mulher na rua que o olho acompanha. Aí quando aparece alguém com esse desvio, ele fala: mas também hoje em dia, né, você vê a internet, você vê o outdoor, você vê não sei o que lá e tal. Aí ele é tolerante. Por quê? Porque aquele pecado ele não zerou o game, né? Então,
Então ele fala, não, aí é difícil para todo mundo, para quem é homem é pior, para quem não sei o que lá. Ou o contrário, vira esse tabuleiro do jeito que você quiser. Mas no pecado que a pessoa tem vitória, geralmente ela não tem dó. Porque a ideia é que ela pensa assim, se eu consigo, você tem que conseguir, meu amigo. Ué, eu consegui? Como que você não consegue? Se você não conseguir é porque você é safado, é porque você não presta, é porque e tal. E aí a pessoa não tem dó. Então a nossa escala de pecados e abominações, às vezes é diferente da de Deus. E isso é um problema. E isso é um problema. Por exemplo, em Lucas capítulo 3, Deus sai do templo. Quem tem que ficar lá? Quem prefere religião do que Deus. Quem prefere religião do que Deus, não toca no mesmo diapasão, se eu me faço entender. Quem prefere religião do que Deus, não está no mesmo acorde. Quem prefere religião do Deus saiu. Quando você lê o texto assim, ó, Lucas 3:2, Lucas 3:1 diz assim, ó: e no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador na Judéia, e Filipe tetrarca na Galileia, e Herodes tetrarca na Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca na Itureia, província de Traconites. Minha visão não consegue enxergar nem a televisão, mas... e Lisânias, tetrarca de Abilene, tá certo, tá? Tudo bem, aí vem o próximo. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse texto mudou tudo para mim. Porque Anás e Caifás, aí são apresentados como sumos sacerdotes no plural. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Outra versão, procuram sua Bíblia, sumos sacerdotes. Só que na Bíblia não tem 2 sumos sacerdotes. Só tem um por vez. E quem escolhe é Deus. Mas aí não é Deus, é um conchavo de família. E quando existe conchavo, Deus se retira. Porque Deus não habita no meio da prevaricação. Pastor, como você sabe que Deus se retira? Na continuação do texto. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes naquele ano, veio a mensagem de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Que versão é essa que vocês estão colocando na Bíblia? Não, coloca uma revista atualizada, revista corrigida, qualquer coisa. Mas tudo bem. Veja, o texto diz assim, que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A palavra sumo sacerdotes no plural já é uma prevaricação, porque só existe um sumo sacerdote. Quem está pilotando aí? Valeu, irmã. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Não, é a mesma. NVT. Tem como colocar uma revista corrigida? Não tem? Ou revista atualizada? Pelo menos RA. Tá bom, melhor. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Tá bom. O que esse texto está dizendo? Que se os dois são sumos sacerdotes, se sumo sacerdote está no plural, é uma prevaricação, está errado. Só que a palavra de Deus não estava com eles. A palavra de Deus estava com João, filho de Zacarias, no deserto. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Deus mudou de endereço. Esse texto está dizendo que Deus não atende mais naquele templo. Se alguém quisesse religião, as roupas da religião, a musiquinha da religião, o esqueminha da religião, templo, sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Mas se alguém quisesse palavra de Deus, tinha que ir aonde? No deserto e procurar um cara chamado João. Ou seja, Deus saiu do templo. Se Deus saiu, por que a gente permanece? Por que a gente permanece em ambientes onde Deus saiu? Não está lá. Marcos capítulo 11, versículo 11. Me falta tempo, né? Para variar. Marcos capítulo 11, versículo... 11, mas só um pouquinho antes, porque o 11 já é direto, né? O 11 diz assim, ó:
Quando Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, e como era já tarde, foi embora para Betânia com os 12. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer isso aí. Jesus entrou no templo, olhou e falou assim, pessoal, vamos embora. Deu para entender? É isso que está dizendo o templo. Nesse texto. Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo visto tudo ao redor, como já era tarde, olha como a Bíblia é tremenda, né? Jesus chegou, olhou e falou assim, está tarde. Vamos embora. Tchau, vamos embora. E foram embora. E detalhe, esse texto, coloca uns 4 versos antes. É o texto da entrada triunfal. A entrada triunfal, levaram o jumentinho, e lançaram as vestes, e assentou sobre ele, e ele ia passando, e as pessoas cortavam ramos de árvores, o dia do domingo de Ramos. E eles iam pelo caminho, e aqueles que iam dizendo, Hosana, bendito o nome, bendito o que vem em nome do Senhor, lá o Baruch Hashem, Bechem Adonai, Baruch Rabá, não sei o que lá em hebraico, tudo bem. Aí, glória a Deus nas alturas. Milhares de pessoas, Jesus foi ovacionado. Qual a melhor oportunidade para pregar uma mensagem, meu Deus do céu? De descer desse jumentinho e falar assim, foi bom vocês falarem bendito. Foi bom, chega todo mundo aqui. Eu tenho uma palavra para vocês. É a melhor oportunidade. O que é que ele viu no versículo 11? Que fez ele olhar no relógio. Não tinha relógio, né? Só para a gente pensar. Quem inventou o relógio de olhar assim foi o Santos Dumont, né? Não tinha. Foi um brasileiro. Mas o que fez Jesus olhar no relógio e falar assim, outra hora a gente volta. Deus abençoe vocês aí, tchau. O que fez Jesus fazer isso? Aí, na sequência do texto, a gente percebe, ele vai embora para Betânia, 2 quilômetros, dorme. No outro dia ele volta no mesmo lugar, mas ele volta. No caminho ele já amaldiçoou uma figueira. Entendeu? No caminho ele amaldiçoou a figueira. Quando ele entra no templo, ele já vem com um chicote. E ele vai purificar o templo. Ele começa a expulsar os que vendiam e compravam. O que é que ele viu? Vendedores. O que é que ele viu? Os facilitadores. O que é que ele viu? Os enganadores. O que é que ele viu? A religião que acontece hoje, onde vendem Deus, onde vendem salvação, onde vendem perdão de pecados. O perdão de pecados é um negócio, e é um negócio muito lucrativo, porque você não tem que ter um produto exatamente físico, de entrega, que você tem de mandar pelo correio, que você tem de fazer, fabricar. Não, é na base da fé, meu amigo. Então é um negócio, perdão de pecados é um negócio. E aí Jesus olhou aquilo e falou assim, não, peraí, não era isso. E por isso que no outro dia ele vai, e ele fala assim, vocês não entenderam, a minha casa será chamada casa de oração. Então, eu estou em qual ponto? 2. O que faz Deus sair de uma igreja não deveria fazer você ficar lá. E o que faz Deus sair de uma igreja? Religiosidade. O que faz Deus sair de uma igreja? Atores. O que faz Deus sair de uma igreja? Prevaricação. O que faz Deus sair de uma igreja? Vendedores. Quando vendem Deus. Quando vendem Deus. A primeira pessoa que vendeu Deus foi Judas. E hoje continua. E continua. E continua. Você está com problema? Me paga. Me paga que eu resolvo o seu problema. E quando Jesus viu isso, ele olhou e falou, vamos embora. Vamos embora. Amanhã eu volto e eu vou explicar para eles como é que funciona isso aqui. Terceiro, e aí a gente termina.
A única reputação que importa é a que Deus conhece. Você tem uma reputação para a tua mulher, para o teu marido. Você tem uma reputação para o teu filho. Você tem uma reputação para os seus amigos. Você tem uma reputação para a tua empresa, para o seu teu emprego. Você tem uma reputação, cara. Aqui na igreja, para os seus pares. Mas a única reputação que importa é a que Deus sabe. A única que importa é a que Deus sabe. É por isso que o galardão é dado por Jesus e não pelos anjos. Não faria todo sentido? Os anjos são milhões e milhares de milhares lá em Apocalipse. Então, você fala assim, os anjos vão dar a recompensa para cada crente. Porque, imagina uma filha indiana. Meu Deus, se você dividir em 2 é pela metade, dividir em 4 é um quarto do tempo. Se você dividir em milhões e milhões, vai rapidinho. Por que os anjos não dão os galardões? Porque Jesus diz assim, eis que cedo venho. Acho que Apocalipse 22, 14, 16, sei lá. Eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo. O meu galardão está comigo. Primeiro que o galardão é dele. O seu galardão, na verdade, é dele. O meu galardão está comigo. E eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Pensa numa fila indiana agora. Um a um. Eu não sei. Um dia você vai estar diante de Jesus. Só você e Ele. Só você e Ele. Que versículo que é? Eu falei 12. Falei tudo errado. Falei 14 ou 16. Era o 12. 22, 12. Eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Palavras de Jesus. Então veja, é como se fosse uma fila indiana e um dia a gente vai estar diante de Jesus. E Apocalipse, especialmente as cartas, eu comecei falando assim, olha, tem gente que aplica as cartas como 7 períodos da história da igreja, meio que funciona ali e tal, tudo mais. Então, Apocalipse, especialmente nas cartas, traz um conhecimento muito interessante. Especialmente nos capítulos 2 e 3, que são as 7 cartas. E qual é esse conhecimento interessante? É que a nossa reputação aqui nem sempre bate com a nossa reputação no céu. As 7 cartas versam sobre isso também. Porque a igreja em Éfeso, ele diz assim, ó, a igreja em Éfeso, a primeira, ao anjo da igreja de Éfeso diz, e tal, aí ele fala assim, eu conheço as suas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, olha que coisas boas. Aliás, isso está na seção dos elogios, eu conheço as suas obras, Apocalipse 2, 1, eu não sei se é 1 ou 2, as suas obras, o seu trabalho e a sua paciência, e que você não pode suportar os maus, e que você põe à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são, e você detecta que eles são mentirosos. Certa vez eu dei uma aula não, 7 semanas, e em cada uma das 7 semanas era uma das 7 cartas da igreja do Apocalipse, lembram? Eu não sei, acho que foi 1 ano atrás, 2, sei lá. Eu não lembro, eu nem sei porque eu estou falando isso aqui agora, mas eu já falei sobre isso aqui. Que a igreja em Éfeso, na Bíblia, a igreja na Bíblia em Éfeso, é a igreja que mais recebeu personagens bíblicos em sua direção. Porque a igreja foi fundada por Paulo, pastoreada por Apolo, pastoreada por Áquila e Priscila, pastoreada por Timóteo e pastoreada por João. Essa igreja... Você já pensou em participar de um culto de ceia com João ministrando a ceia? Cara, lá na última ceia, o João é aquele que deitava no peito de Jesus. Lembram? Já pensou o João ministrando a ceia? O discípulo do amor. Os irmãos de Éfeso tinham esse privilégio. E aí Jesus fala para a igreja em Éfeso assim, olha, eu sei o trabalho de vocês, a seriedade de vocês, que vocês põem à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. E vocês percebem? Não era qualquer um que subia no púlpito de Éfeso. Não era qualquer um que pegava o microfone de Éfeso.
que pregava em Éfeso. Não era qualquer um. Pensa num quartel-general da doutrina. O cara falou alguma coisa, não era assim não, hein? Não era assim não. Vamos lá, qual que é o texto? Acabou. Acabou, né? Não tem texto? Não tem, então é só ideia sua mesmo. Então, essa igreja era um quartel-general da doutrina. Mas começa aí uma ideia de que uma é a fama que apresenta aqui, mas outra é a fama que tem lá no céu. Uma é a reputação aqui e outra é a reputação lá. E aí, por exemplo, Apocalipse 2:2. Você detecta aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Eles falam como, eles se apresentam como, mas eles não são de verdade. E a casa cai. Aqui em Éfeso a casa cai. Essa é a ideia. E Jesus está colocando aqui na parte dos elogios. No capítulo 2, verso 9, a igreja de Esmirna, ele fala assim, ó, presta atenção eu ia falar sagacidade, mas essa palavra não vai combinar com Jesus, né? Mas a inteligência de Jesus e a sacada de Jesus ao preparar essa carta. Ele fala assim, a igreja de Esmirna, ele diz assim, eu sei as tuas obras, a tua tribulação, e eu sei a tua pobreza. O João, quem está escrevendo a carta, quem é o autor da carta é Jesus, mas quem é o nome técnico é amanuense. Quem escreve a carta é João, mas quem é o autor é Jesus. Então eu penso em Jesus falando assim, coloca entre parênteses aí, só que você é rico. Sabe o que isso quer dizer? Está dizendo assim, ó, eu sei o seu sofrimento, eu sei que está difícil pagar as contas, eu conheço a tua pobreza, mas você é rico. Aí você fala assim, quê? Eu sou pobre ou eu sou rico? Decida aí, Senhor. Eu sou pobre ou sou rico? Aí no desenvolvimento da carta, você percebe que ele é pobre aqui, que ele não tem dinheiro aqui, a situação era difícil aqui, mas lá no céu, não. Então ele está dizendo assim, eu sei a sua provação, eu sei a sua luta, eu sei o seu sofrimento, eu conheço a sua pobreza, só que é o seguinte, meu amigo, você não sabe, mas você é rico. Para mim você é rico. Você é pobre aí agora, mas aqui, quando a gente se encontrar, meu amigo, você não sabe o tamanho da riqueza que você tem aqui. Que é o que Jesus disse, vocês têm que juntar riquezas no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não mina nem rouba. E aí Jesus está dizendo assim, vocês da igreja de Esmirna, têm uma riqueza aqui. Ou seja, a reputação que importa é a que Deus conhece. É a que Deus sabe. Essa é o que vale. No capítulo 3, tem uma outra inversão dessa. Ele fala assim, eu conheço as tuas obras, e que tem nomes de que vives, mas você está morto. Que aí é o inverso da outra, né? Ele está dizendo assim para a igreja em Sardes, cara, eu sei a sua fama aí embaixo. Instagram bombando, todo mundo convidando para cantar e para pregar, para louvar e exaltar. Eu sei. Só que aqui, você é morto. Você tem nome de quem vive, mas está morto. Eu sei as suas obras, que tem nomes de que vives, mas você está morto. Ou seja, a reputação que importa é lá em cima. A reputação que importa é lá em cima. E por último, a igreja em Laodiceia, ele diz assim, verso 17, você diz, eu estou rico, rico sou, de nada tenho falta. Olha para o teu irmão e fala que eu sou rico. Não falam isso na igreja de hoje? Não falam essa frase na igreja de hoje? Falam, meu amigo. E Jesus está dizendo assim, cara, como vocês dizem, eu sou rico. Vocês gostam de dizer, eu sou enriquecido. Eu não tenho falta de nada. Fala para o teu irmão que nada falta. Fala para o teu irmão não sei o que lá. E aí ele fala assim, então,
o parênteses para você é o seguinte. Lembra do parênteses para outra igreja de Esmirna? Coloca entre parênteses, mas você é rico. Aqui o parênteses é o seguinte, mas você é pobre, cara. Mas você é desgraçado. Você não sabe que você é desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Mas no culto você fala para o teu irmão que eu sou rico. Fala, não sei o quê, porque o carro que você tem, a roupa que você usa, não sei o que lá. Só que você é desgraçado. E pobre, e miserável, e cego, e nu. A fama aqui não está boa. E Jesus fala para essa igreja estando do lado de fora dela. Jesus fala a essa igreja estando do lado de fora. E do lado de fora ele fala, eu estou aqui fora. Sabemos que ele começou o Novo Testamento convidado a se retirar do seu país. Depois ele foi convidado a se retirar da sinagoga. Depois ele foi convidado a sair do templo. E por último, ele está do lado de fora da igreja. E a fala de Jesus é a seguinte: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com essa pessoa. E se eu entrar na casa dessa pessoa e participar da ceia com ela, um dia essa pessoa vai entrar na minha casa e vai participar da ceia comigo. Quando Jesus diz, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo, ele está dizendo, se você abrir a porta para mim agora, eu estou do lado de fora. Se você abrir a porta para mim, um dia quem vai abrir a porta para você sou eu. E se eu participar da ceia com você aí, um dia você vai participar da ceia aqui. Esse negócio chama bodas do Cordeiro. E Jesus está dizendo que para participar das bodas do Cordeiro lá, tem que abrir a porta aqui. E para abrir a porta aqui, tem que fugir dos prevaricadores. Para abrir a porta aqui, temos que acompanhar Deus quando Ele sai ou quando Ele entra. Porque o que faz Deus sair de um lugar não deveria fazer a gente ficar. O que faz Deus aborrecer uma coisa não deveria fazer a gente aplaudir. Porque Deus não habita onde há prevaricação. Por isso Ele está do lado de fora. E de fora, Ele está chamando. Aliás, a palavra igreja significa os que saíram. Os que partiram. E é de lá que Ele está chamando. Se alguém aí ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele. E ele comigo. Deus abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, chegou o momento do ofertar. A Bíblia diz assim, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, aumentará a vossa sementeira. Semente é para plantar e pão é para comer. Logo, se o que tem na tua conta, quando você abrir a conta no celular aí, o que tem na sua conta é pão, então não dê nada na igreja. Porque pão é para nossa manutenção. E a Bíblia diz que Deus dá pão para quem come e semente para quem planta. Mas se junto com o pão Deus enviar semente, você pode investir na obra de Deus. Tá certo? Você pode investir na obra de Deus. Porque não adianta nada plantar pão. Abre um buraco na terra e planta um pão. E rega o ano inteiro. O que vai nascer? Nada. Porque pão é para comer. E a Bíblia diz assim, ó, 2 Coríntios 9. Aquele que dá semente para semear e pão para comer, Ele aumentará a vossa sementeira. Ele aumenta as sementes. Ou seja, você vai ter mais para investir. Quem investe sempre tem para investir, porque Deus tem cuidado de nós. Curva sua cabeça e peça ao Senhor essa direção. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos a voz em oração depois dessa palavra de instrução bíblica e pedimos ao Senhor que nos direcione. Direcione esse irmão, essa irmã, a glorificar o Teu nome agora no momento do ofertório. Em nome de Jesus, que possamos sempre ter sementes assim para semear, conforme o Senhor tem feito na nossa vida.
No nome santo de Jesus, recebe, Senhor. Recebe, Senhor, essa oferta. Recebe. E em especial, abençoe esse irmão e essa irmã que vai ofertar. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Então, alegremente queremos investir na tua obra, no teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem vai investir com dinheiro físico, levanta a mão que alguém entrega um envelope desse aqui para você, aí na cadeira. Para você que está online, só dá para você fazer pelo Pix ou pela transferência bancária. As informações devem estar aparecendo na tela aí para você ou na descrição do vídeo. E para você que está aqui na igreja, pode pegar o celular, por exemplo, e fazer a sua oferta, que é o que eu vou fazer agora também. Mais importante, quando a gente faz a oferta, o que a gente diz, igreja? Na murcho, o que a gente diz? Glória a Deus, é Deus quem nos dá condições. Então,